Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Kaique Oliveira, sou diretor, sou ator, moro em Biúna já há 13 anos aproximadamente. Moro ali na Areia Vermelha, nós temos o nosso espaço cultural, onde nós desenvolvemos trabalhos muito legais com arte. Mais de 20 mil crianças já passaram pelo nosso espaço. Eu dirigi esse projeto chamado Fazenda de Contos, que é um projeto onde nós temos 3 espetáculos e nós levamos crianças das escolas, tanto de Ibiúna quanto das cidades vizinhas. As crianças conhecem um ateliê de costura, onde ali nós fabricamos os nossos figurinos, então as crianças têm acesso a mais de 2.000 figurinos. É um ambiente super lúdico, super legal. Temos também um circo em nosso espaço, onde as crianças assistem um espetáculo, e temos um teatro na floresta, onde eu monto os espetáculos infantis com umas mensagens de meio ambiente, de proteção à natureza. Então esse é o nosso trabalho. Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 14 anos, então já faz muito tempo. Hoje eu estou com 42 anos, comecei a fazer teatro em São Paulo, me formei com vários professores, fiz um curso na Unicamp, no LUME, que é um curso de disciplina teatral, que eles trabalham teatro físico, do Grotowski. Então fiz ali um tempão desse trabalho de voz na tridimensionalidade. Fiz vários cursos, por exemplo, com a Brifioca, sobre história da arte, com o Newton Saik, muito tempo atrás, trabalho de corpo, e com um monte de gente legal que eu pude ir ao longo desses anos e aperfeiçoando um pouco a minha arte. Então, eu gosto muito da atuação, porém eu atuo muito mais como diretor e como professor. Desenvolvi também um projeto chamado Encontrarte. Esse projeto acontece em Biúna já há alguns anos. Milhares de artistas já vieram para cá de todo o Brasil e outros países. Grandes artistas vieram dar aulas e palestras, como a Fernanda Montenegro, a Marisa Hort, a Denise Fraga, o Caio Blau, o Silvio Guilherme e várias outras pessoas do meio artístico, tanto do Brasil quanto fora do país. E agora eu quero falar com vocês sobre uma arte incrível, a arte da improvisação. A arte da improvisação com certeza vai te trazer muita ferramenta para você desenvolver o seu trabalho, tanto quanto ator, atriz, bailarino, bailarina e vários segmentos da arte. Digamos que você precise montar um espetáculo de última hora. De repente vem um trabalho nas suas mãos e você precisa criar, seja na sua escola, seja na sua empresa, seja no seu teatro, seja o que for, você precisa ter realmente um estudo sobre improvisação. E eu costumo usar algo muito básico que eu quero compartilhar com vocês agora. Eu quero trabalhar com 3 coisinhas que você consegue montar um espetáculo em cima dessas improvisações. Isso é um trabalho coletivo, quando você tem o seu elenco e você então pode contar com eles para você desenvolver uma história. Então como é que você faz? Você primeiro, temos 3 coisas que eu queria que você anotasse agora. Nós temos o quem, onde e o que. Então não se esqueçam, quem, onde e o que. Então você vai pegar a parte do seu elenco, ou até mesmo você sozinho ou sozinho, você está em casa e não conta com um elenco naquele momento, então coloca aí no papel, mas eu vou optar então em colocar no palco, em colocar o seu grupo. Então você chega com o seu grupo e você desenvolve com eles assim, olha, temos uma história, quem, onde e o que. Precisamos desenvolver quem. Quem é a personagem? Quem é? Então eu vou colocar o nome de Maria. Maria, quem? Legal. Maria, quem? O que? O que Maria faz? Então, o que Maria faz? Ela é uma médica? Ela trabalha na prefeitura? Ela trabalha na agricultura? Vamos escolher então na agricultura, ok? Então, temos quem? Maria, que trabalha na agricultura, legal. E o que? O que é muito importante, porque vai definir a sua ação e a sua história. O que Maria, que trabalha na agricultura, está fazendo? Ela está na praia? Tá, ela está na praia por quê? Aí você começa a desenvolver um pouco mais. Ela está na praia porque ela vai buscar vender as suas verduras, ela foi fazer algum negócio, marcou naquele encontro, ela está de férias. Então tudo isso vai definir toda a nossa história, todas as nossas ações. Então, beleza. Partimos daí. Quem, onde e o que. Quem? Maria está trabalhando com agricultura e ela está colhendo naquele momento no campo, ali no Ressaca, no bairro do Ressaca, por exemplo. Então, já desenvolvemos isso, legal. Você pega o seu grupo e agora você começa a desenvolver
as ações. Então você começa a dar informação em cima dessas 3 coisinhas, e aí a Maria, que se encontrou com uma outra personagem que você criou, com o Roberto, que é um produtor rural da cidade de Ibiúna, por exemplo, e aí você vai desenvolvendo toda a história. É muito legal, porque aí você tem um ponto de partida, você consegue criar personagem, criar situação e criar as ações. Então imagina que legal assim. Maria, vou contar uma historinha para vocês, vou improvisar agora. Maria, era 7 da manhã, ela estava trabalhando dentro na sua lavoura, e de repente encostou um caminhão de Roberto que foi entregar para ela uma notícia de que ela estaria perdendo alguns compradores. E aí daí você vai desenvolvendo. Maria começa a ficar desesperada porque aquele é o sustento dela, ela tem que sustentar a família, tem que sustentar os seus filhos. Então Maria se vê num momento de pressão, onde ela corre e se esconde atrás de sua casa para que o rapaz do caminhão não veja, e ali ela começa a chorar e ela pensa em uma ideia: eu preciso fazer alguma coisa para não perder esses compradores. E aí fica a sua imaginação. Então você pode pegar o seu grupo, fazer uma roda, e aí você vai perguntando para cada um: tá, e o que Maria fez? E o que aconteceu? E aí você vai desenvolvendo, e quando você menos esperar, você vai ter uma história criada através de uma improvisação. Então não se esqueçam: quem, onde e o que. Bom, definimos o quem, onde e o que, só que você precisa entender uma coisa: quem é que criou esse sistema de improvisação? Então, onde é que veio? Será que nós criamos em Ibiúna? Será que foi algum espaço cultural de Ibiúna que foi criada a improvisação? Será que foi alguma universidade brasileira? Ou não? Saiu dos Estados Unidos? Saiu de algum lugar da Europa? Sim, da Itália. No século XV, surgiu um movimento muito interessante. E é sobre esse movimento que eu quero falar com vocês. A improvisação ela surge na Itália através de grupos que apresentavam nas ruas, mas para a gente fazer um pano de fundo, um pouquinho o que estava acontecendo, a Europa naquele momento, o mundo praticamente estava saindo de um período conhecido como a Idade Média, um período de perseguição, onde a arte ela ficava sempre escondida, onde era falado que não podiam ler nenhuma tragédia grega, nenhuma comédia grega, nenhum sistema grego, porque aquilo não era bem aceito. Então os artistas eles ficaram reprimidos por muito tempo. E no Renascimento, então no século XV, a gente conhece um grupo que começa a se apresentar nas praças. Só que esse grupo, eles não vem mais com um conteúdo ritualístico, como era na Grécia, nas festas dionisíacas. Eles não vêm mais apresentar algo em oferecimento a um deus, como era Dionísio ou Baco em Roma, mas é um grupo que vem para falar das vicissitudes da sociedade. Vem para expor, digamos assim, vou usar um termo de hoje, os podres da sociedade. Então eles pegavam, por exemplo, o comerciante, o rico, o avarento, os doutores que falavam muito, eles pegavam as meninas que seduziam naquela época, as famílias, os apaixonados. Então eles pegaram personagens que eram extremamente comuns na sociedade e transformaram em espetáculos de improvisação, conhecidos como a comédia dell'arte. Vocês precisam conhecer a comédia dell'arte, porque a comédia dell'arte ela nos dá suporte para criar personagens, criar histórias, para a gente aprender um pouco sobre improvisação, porque é realmente uma aula. Então eu convido vocês a mergulharem no mundo da comédia dell'arte, muito conhecido como a comédia da improvisação. Então, nasce no século XV em Roma, na Itália, depois desse tempo aí, século XVI, vai para a França e vai difundindo para o mundo. Infelizmente tem uma grande queda, mas agora nós podemos retornar com a comédia dell'arte com muita força, porque é realmente algo muito incrível para o trabalho do ator, da atriz, o artista em geral. Então o que acontece? Você imagina que nessa saída da tão conhecida como Idade das Trevas, a Idade Média, onde os artistas estavam sendo massacrados, porque não podia ler nenhuma tragédia grega, tinha que fugir da cultura grega que estava tomando conta de toda a região europeia. Então as pessoas já fugiam disso e os artistas foram ficando cada vez mais para baixo, não podiam se manifestar. Até que então, depois de muito tempo, nós entramos no Renascimento. E no Renascimento, no século XV, nós encontramos o início de muitas manifestações artísticas diferentes dos movimentos que estavam acontecendo também na Idade Média. E aí nós encontramos os grupos que se apresentavam nas praças
E daí então surge a comédia do improviso, daí vem a improvisação. E é muito legal porque você imagina eles saindo discretamente dessa fase da Idade Média, eles começaram a trabalhar e agora eles não fazem mais personagens, por exemplo, como os personagens das tragédias e comédias gregas, que sempre tinham um cunho de causar uma catarse nas pessoas que assistiam, porque na tragédia grega, na Grécia, era muito interessante porque as pessoas viam as lutas dos seus deuses e eles entravam no momento em que eles eram purificados por aquela mensagem que estava acontecendo ali, principalmente em Atenas, no teatro de Dionísio. Então eles faziam as festas dionisíacas, eles se apresentavam, mas tinham uma ligação com o divino. Já na idade do Renascimento, já nesse começo aí da comédia dell'arte, surge então um outro tipo de espetáculo, o espetáculo das ruas. O espetáculo em que os artistas eles não estavam fazendo ali como algo ritualístico, como eu acabei de falar, que era na Grécia, e em vários lugares que exercia a cultura grega, mas eles queriam falar das vicissitudes, dos vícios da sociedade. Então eles pegavam ali, por exemplo, personagens que eram comparados como os mercadores, que eram homens avarentos, eles pegavam grandes doutores, que eram os homens da lei, os homens que falavam muito, os enamorados, os apaixonados, e a plateia começava a ver aquilo, eles se identificavam e riam muito. Então a comédia dell'arte é uma comédia feita na praça, nas ruas, porém ganhou um gosto incrível em todas as esferas da sociedade. Não somente as pessoas com baixa renda ou as pessoas de dentro dos palácios, mas todas as pessoas elas realmente se encantaram com esse tipo de comédia dell'arte. E não se engane, porque os artistas de comédia dell'arte, segundo Dario Fo, que é um livro que eu recomendo para vocês, se chama O Manual Mínimo do Ator, de Dario Fo. É um livro sensacional que você vai conhecer muito bem a história da comédia dell'arte. Se você quer se aprofundar nisso, você precisa ler. Vou repetir o nome do autor, Dario Fo, com o nome do livro Manual Mínimo do Ator. E nesse livro ele narra muitas coisas interessantes, ele pesquisou muito, e ele fala que os artistas da comédia dell'arte, eles não eram artistas sem preparo, eles não eram, sabe, qualquer coisa, tipo, qualquer artista que vem tanto, que existia como se fosse um sindicato. Hoje nós temos o SATED, que é o Sindicato dos Artistas, mas na época eles também tinham quase que uma carteirinha, onde para você ser um artista da comédia dell'arte, você precisava realmente ser uma pessoa que pudesse exercer com excelência a arte. E quando alguém chegava para poder tomar conta daquela praça e apresentar de qualquer forma, imagina que amadores chegando, eles eram expulsos, porque os artistas ali reconhecidos e habilitados para fazer aquela arte, eles não aceitavam que ninguém pudesse chegar ali. Então esse é um pouquinho do contexto, eu convido você a conhecer muito mais sobre a comédia dell'arte, porque vai enriquecer demais, demais, demais o seu conteúdo artístico, a sua biblioteca artística. O improviso é o seguinte, eles pegavam, a plateia tinha uma reação, por exemplo, alguém caía na plateia, alguém gritava na plateia ou se engasgava com seu próprio riso. Então, daquele momento eles sacavam, os artistas da comédia dell'arte, usavam aquilo como piadinha. Só que eles colocavam ali dentro da sua bolsa, digamos assim, a sua bolsa de improvisações, vai? E eles iam guardando isso. Então eles estudavam muito, eles faziam muitos exercícios de repetições e muitos exercícios de improvisos. Eles pegavam, por exemplo, se vai cair uma mulher da cadeira, então eu vou criar essa piadinha, esse improviso. E eles faziam tão bem que o público achava que eles realmente estavam improvisando. Na verdade, eles tinham uma bagagem incrível, incrível, incrível. Então é muito bom realmente a gente fazer muitos jogos teatrais, a gente poder fazer... A gente tem que fazer muitos exercícios, sabe, com o nosso grupo o tempo todo, para deixar isso latente em nós. O artista, principalmente do teatro, seja do cinema, seja o que for, até mesmo você que gosta de trabalhar com redes sociais hoje, que é um youtuber, enfim, você quer fazer arte aí através das redes sociais, é sempre bom ter essa veia do improviso, porque aí você vai conseguir, qualquer situação, passou um gato, sei lá, acabou uma luz, pronto, você acaba improvisando e o público ama isso, e isso realmente é algo muito antigo, como eu falei, surgiu na Itália, no século XV, já tinha muito artista fazendo improviso no meio das ruas. E aí,
Quando eu falo para vocês que às vezes nós temos essa sensação de que eram artistas, sei lá, que não tinham dignidade, vamos dizer assim, isso é uma mentira. Porque nesse livro que eu conto para vocês, do Dario Fo, ele conta um momento em que um rei da França, ele viu um espetáculo da Comédia dell'arte e ele queria levar aquilo para um evento dele no palácio. Então ele fez praticamente um acordo e ele mandou carruagens ali para buscarem os artistas da Comédia dell'arte, e eles vão, imagina, uau, eles começaram a se apresentar em vários palácios, eles influenciam a arte de uma forma incrível, e aí eles são levados para aquele grande evento, onde a nobreza estaria assistindo. Só que no meio do caminho, naquele momento, por conta do protestantismo, os huguenotes, que era uma linha de protestantes de Calvino, e eles eram mais rebeldes, eles sequestraram no meio do caminho esses artistas, vocês acreditam? O rei viu isso como quase que uma guerra fria, sabe? O rei viu isso e ordenou que aquilo fosse acabado, e aí os huguenotes fizeram tentaram um tratado. Olha, é o seguinte, se você não fizer isso que nós estamos querendo, nós vamos cortar a cabeça desses artistas. E aí o livro do Dario Fo fala uma coisa interessante. Se fosse qualquer outra pessoa da nobreza, um duque, qualquer coisa, certamente o rei deixaria que isso acontecesse. Mas como eram artistas da Comédia dell'arte, com valor e dignidade, o rei não permitiu que isso acontecesse. Ele cedeu às exigências dos huguenotes e aí ele salvou os artistas de Comédia dell'arte que se apresentaram bravamente e belamente ali naquele evento da corte. Isso é lindo, né, gente? Saber que a história da arte ela é cheia de informações, e quanto mais eu vou te dando alguma palavrinha aqui, eu quero que você realmente pesquise, que você conheça, que você busque o que estava acontecendo. Esse nome improvisação, na verdade, na Comédia dell'arte, nós chamamos de canovatio. Anote aí, canovatio. Você pode pesquisar para você saber o que é. Então esses canovatios, eles tinham já um começo, meio e um fim. Lembra que eu falei lá do quem, onde e o que você desenvolve a história? Então, diante disso você consegue desenvolver um canovatio, que aí você sabe que sempre vai acontecer isso no começo, isso no meio, isso no final. Então eles improvisavam muito, mas eles seguiam uma linha do tempo, eles seguiam um formato que até hoje funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma influência da Comédia dell'arte que a maioria das pessoas conhece. Chaves, por exemplo, que é esse programa do Chaves que marcou gerações, foi baseado completamente na Comédia dell'arte. Então, você vai ver vários filmes, você vai ver vários atores, várias atrizes que usam o estereótipo daquelas personagens da Comédia dell'arte para poder influenciar o seu trabalho. E agora, no meu próximo momento, eu quero falar com vocês sobre as personagens da Comédia dell'arte. Muito bem, vamos então agora conhecer um pouco das personagens da Comédia dell'arte. Como eu disse para vocês no comecinho da aula, essas personagens, na verdade, elas foram feitas baseadas em pessoas comuns, pessoas da sociedade, desde do alto escalão até o mais baixo. Então nós vamos encontrar como se fosse, se eu colocar aqui, olha, nesse espelho, por exemplo, lá no alto a gente encontra nessa linha aí das personagens da Comédia dell'arte os senhores. Então as personagens são divididas entre servos e senhores. Então nos senhores você vai encontrar o nosso amigo Pantaleão, você vai encontrar o Dottore, você vai encontrar os enamorados e várias outras personagens. Na verdade, cada região da Itália tem algumas personagens específicas. Só que nós aqui no Brasil conhecemos os mais conhecidos, que são os que eu vou falar um pouquinho agora, ok? Então você vai ter essa forma aqui lá de cima os senhores, e aí de repente você encontra aqui para baixo uma linha dos servos que são, por exemplo, o Arlecchino, que todo mundo conhece, o Arlecchino, o Brighella, você vai conhecer a Colombina. Quando você desce um pouquinho mais, você encontra os Zannis. Os Zannis, eles têm muita fome, igual o Arlecchino, que é um Zanni melhorado. Eles têm muita fome o tempo todo, então eles sempre estão trabalhando em troca de comida, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas máscaras que vieram lá da Itália por uma amiga que sempre me traz todos os anos, quando ela vem dar aula aqui no nosso evento. As máscaras na Itália, elas eram feitas de couro, né? Então você vai ver aqui
que é um trabalho muito artesanal, muito bonito, muito bem feito e tem muitas características. Vocês têm noção de que eu estou segurando nas minhas mãos aqui mais de 500 anos de história, isso é incrível. É um trabalho de artesão, né? E você vai ver que é muita história, essas expressões todas. Eu estou segurando um pantaleão. O pantaleão está lá em cima, no topo, né? Do nosso gráfico aí, são os senhores. Eu me lembro uma vez que eu tive uma aula de comédia dell'arte com uma mulher que vocês precisam conhecer. Ela é uma grande artista de comédia dell'arte aqui no Brasil, se chama Tiche Viana. Tiche Viana nos deu aula e eu lembro que quando eu fui pegar a máscara, ela disse: cuidado, não toque nos olhos, não toque de qualquer forma porque tem 500 anos de história aí nas suas mãos. E isso é verdade, então há um zelo, há um respeito pela arte, isso é maravilhoso. Então eu estou segurando aqui essas máscaras e os artistas da comédia dell'arte usavam as máscaras. Os únicos que não usavam eram os enamorados, ok? Então é muito legal. Como eu falei para vocês sobre o Chaves, vocês vão identificar um pouquinho. Por exemplo, os enamorados. Existe um livro chamado Arlequino, anote aí, Arlequino, Servidor de Dois Amos. É um livro de Carlo Goldoni. Se você ler esse livro, você vai entender exatamente o que é um Canovaccio. Você vai entender a personalidade de cada personagem da comédia dell'arte. Com certeza esse livro, esse texto é uma grande aula de comédia dell'arte. Tem um filme também que eu posso indicar para vocês que se chama Carruagem de Ouro, que conta a história de uma companhia de comédia dell'arte que é levada para fazer um show num lugar muito feio, muito ruim, porém é na frente do palácio e o rei comprou uma carruagem de ouro e aí vai desenrolando a história. É muito legal, é muito bonito de ver. Quem gosta da comédia dell'arte com certeza vai amar conhecer um pouquinho desse filme aí que vai ficar bem próximo da realidade. Então você imagina que, como eu estava dizendo do Chaves, as personagens, para você entender as mais conhecidas. Os enamorados, eles são os filhos. Geralmente é filho do Pantaleão com filha do Tartaglia, que eu não tenho a máscara do Tartaglia aqui. E geralmente eles se encontram escondidos, digamos que quase que um Romeu e Julieta, vai? Sempre tem as famílias rivais e eles sempre estão encontrando escondidos. E é bonito de ver os personagens. Geralmente se chama Isabela, se chama Horácio, né? São esses personagens. E é muito legal porque funciona mais ou menos assim. Eu vou tentar improvisar um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona. O enamorado, o Horácio, chega para encontrar com a Isabela. E eles são muito inflamados, extremamente apaixonados. Então eles fazem assim, ó, vou virar, ó, eles fazem desse jeito assim, ó. Oh, Isabela, Isabela, você que é a mais bela de todas as gazelas que andam a respirar. Oh, Isabela, eu estava escondido aqui atrás desta floresta para ver que os seus pais pudessem dormir. Oh, Isabela, para dizer que a lua não se compara com o toque do seu olhar. Isabela, tua pele é mais clara que as nuvens em dias densos. Oh, da frieza colossal do inverno. E aí ele vai inventando, ele vai. E eles levam um ano para concluir alguma coisa, por exemplo. Para encostar o dedinho no dedinho. Então, eles levam um ano e a plateia fica naquela expectativa. E quando encosta o dedo é assim que a plateia reage. Então é muito legal. E a Isabela geralmente ela é muito dramática. Ela vem: oh, Horácio, não! Oh, por favor, tragam agora um banco para que eu possa desmaiar. Oh, Horácio, papai me disse que eu não posso te encontrar, mas ao batelar dos sinos da grande catedral, oh, Horácio, estarei lá. Então eles são assim, incríveis. Agora eu vou mostrar o pai quando chega. Esse daqui, Pantaleão, quando chega, é avarento, é um comerciante, gosta de dinheiro. Então vamos lá. Isabela,
Isabela, eu já falei pra você, não é pra estar aqui encontrando esse filho do Tartaglia. Esse rapaz não tem dinheiro pra se casar com você. Eu preciso pensar em alguma coisa, Isabela. Enquanto seu pai está falindo, precisando de dinheiro pra pagar as contas, você está aí encontrando com Horácio, Isabela. Eu vou lhe dar um corretivo. Vá pra casa agora. Você não pode ficar aqui, ok, Isabela? Por favor, Horácio, diga ao teu pai que eu acertarei as contas com ele. Eu vou mandar que os meus capitanos estejam lá para cortar a cabeça do vosso pai. Alguém quer comprar alguma coisa? Eu estou negociando aqui umas moedas e umas especiarias que eu trouxe da Índia. Para vocês de Biúna será somente apenas um desconto incrível, ok? Obrigado. Nos procurem na mercearia após as 18. Ufa, então esse é o nosso amigo incrível. Você percebe que essa máscara ela te dá vida. Quando você coloca a máscara, você traz uma personagem que eles faziam nas praças no século XV. Isso é fenomenal. Eu não tenho, infelizmente, aqui a máscara do Dottore, mas o Dottore é demais. Dottore geralmente tem a sua barriga e o Dottore é inflamado. O Dottore, ele não fala simplesmente, por exemplo, se ele vai falar assim, a lua está clara hoje, ele diria assim, a lua, que é redonda, porque o redondo mostra uma aliança sem fim. Lua é clara, porque clara vem da clara, que clareia o universo. Sim, eu estou aqui nesta noite para falar com vocês que a lua, esse astro, que até então não era astro, porque na antiguidade diziam que eram deuses, mas na verdade eram astros, que até hoje astrificam a pureza da claridade sobre a alva da floresta. E é isso, o Dottore fala extremamente prolixo, fala sem parar. Vocês viram que incrível, gente? Cada personagem da Commedia dell'arte tem assim uma infinidade de coisas. Ela te dá um trabalho corporal incrível. Esse é o capitano que eu vi naquele momento em que o Pantaleão queria chamar para ir atrás do Horácio, e os capitanos são maravilhosos, porque os capitanos, tem capitano da Espanha, tem capitano da França, tem capitano da Itália, e esse é um dos capitanos, olha só, que quando você coloca, me chamaram acá, pues chamaron la persona cierta. Yo soy el mejor capitano que existe. Sí, yo hablo bien, yo soy de más. El señor Pantaleón llamóme porque sabe que mi espada es la mayor, la más grande que tiene acá para proteger todos. Mi espada derrubó Napoleón. Sí, fue con mi espada que yo abrí el Mar Vermelho. Sí, fue con mi espada que corté las montañas todas de la tierra. Eu sou capitão e pode contar comigo. Então esses são os capitãos que sempre vão contar vantagens. Bom, gente, esse daqui é um pouquinho do que eu queria passar para vocês de Commedia dell'arte. Eu sei que tem muito mais coisa para a gente poder oferecer para vocês, e eu quero convidar vocês para esse universo fantástico. Olha, uma máscara como essa, você pode trazer uma partitura corporal incrível, seja para o seu repertório de dança, seja para o seu repertório de teatro, seja para as suas pinturas, como eu falei, seja para os seus trabalhos nas redes sociais. Não tem problema, a Commedia dell'arte realmente não pode ser esquecida de forma alguma, porque é uma ferramenta incrível para a gente desenvolver o nosso trabalho. Então fica essa lição de casa, para que vocês realmente aí estudem, busquem, vejam vídeos, tentem entender. Isso vai ajudar muito, muito no trabalho de ator e atriz de vocês. Eu espero que com essa pequena aula eu tenha ajudado vocês nesse processo de criação. E eu quero falar dessa importância, né? Nós estamos numa estância turística, nós estamos numa cidade onde existem esses estereótipos, existem essas personagens, e como é bom a gente conseguir trazer a nossa cultura local. Então eu incentivo que a gente, que é artista de Biúna, possa realmente trazer essa cultura da nossa terra, essas danças típicas, o que nós podemos oferecer
para a nossa geração através da arte. Nós temos muito a oferecer e a Comédia dell'arte é um bom exemplo de uma arte que perdurou de geração em geração, se perdeu por um pouco, mas se levantou novamente, está aí firme e forte. E eu estou aqui trazendo um pouco dessas informações para vocês. Então é isso, que vocês anotem tudo, que vocês leiam os livros que eu passei e espero que vocês tenham uma vida longa na arte. Muito obrigado!